Bom dia. Hoje é aula de História para o primeiro ADM e nós vamos dar continuidade à Arábia Islâmica, ok? Nós estamos no capítulo 11 no livro didático de História que eu passei para vocês, tá bom? Então, na Arábia Islâmica, a construção do Estado Árabe vai iniciar-se com Maomé, que nasceu em 570 depois de Cristo e faleceu em 632 depois de Cristo. Um mercador da cidade de Meca, Maomé, né, como é chamado no Ocidente, foi um mercador da cidade de Meca. Esse nome Maomé é um apelido que os franceses deram e os muçulmanos mais tradicionalistas não gostam, porque é um apelido que nasce. Hoje não, né? Hoje todo mundo quer falar do fundador do Islã, no Ocidente usa o termo Maomé. Mas na origem, essa denominação, ela nasceu com caráter de zombar, né, de uma coisa desrespeitosa. Então, os muçulmanos mais conservadores, eles não gostam que use esse nome. Eles gostam que seja tratado pelo profeta Muhammad, que é o nome dele, né? Muhammad quer dizer o mais louvado. Então, Muhammad fundou o islamismo, religião monoteísta, cujos seguidores também são chamados de muçulmanos. De acordo com a tradição islâmica, aos 40 anos de idade, Maomé ou Muhammad, o mais louvado, foi escolhido por Deus para ser o último profeta enviado à humanidade. Quando iniciou suas pregações, Maomé dizia que os ídolos do templo deveriam ser destruídos, pois havia um só Deus criador do universo. A pregação de Maomé desagradou os sacerdotes de Meca por vários motivos. Além de combater o politeísmo tradicional, a nova religião poderia prejudicar as peregrinações a Meca e afetar o comércio das caravanas. Quer dizer, é a questão econômica mesmo, né? Porque muitas dessas pessoas iam até Meca para comprar esses ídolos, para levar de volta para suas aldeias, para ter dentro, né? A caravana está caminhando entre um oásis e outro. Então, acampa no meio do deserto. Então, a pessoa tem o ídolo lá para fazer suas orações, para fazer seus rituais, enfim. E isso tudo era vendido, né? Ninguém dava uma estátua de graça. Era tudo vendido. Então, é isso que os sacerdotes da Meca politeísta vão ficar com raiva do Muhammad. Aí nós vamos ter a Égira, né? É a partir da Égira que se inicia o calendário muçulmano. Foi no ano de 622 depois de Cristo. Então hoje eles estão no ano 1399, ok? Esse é o calendário, é o ano 1, né, do calendário muçulmano. É o ano que tem a Égira. Aí alguém me fala, professor, o que é a Égira? A Égira foi a fuga, né, Mohamed, e ele já tinha convertido parte da família, boa, acho que ele já tinha convertido toda a família dele, já tinha convertido a família da esposa, que era uma viúva rica, mais velha que ele, também de uma família de mercadores, muito mais rica que ele, aí ele casa com ela, aí ela se converte, aí ele começa essa pregação, ela se converte, a família dele se converte, a família dela também se converte a essa nova fé. E eles juntos já eram um grupinho, né? Eles vão ser expulsos de Meca, né? Eles vão ser expulsos de Meca e eles vão se refugiar em Yatrib. Yatrib vai ser a futura Medina. Esse episódio é conhecido com o nome de Égira, que é a palavra de origem árabe, que significa emigração. Então, eles vão emigrar de Meca para Yatrib, futura Medina. E marca o início do calendário muçulmano. Na cidade de Medina, Maomé e seus discípulos difundiram a nova religião e organizaram um exército de fiéis. Então, assim, eles irem para Yatrib, na verdade, não vai matar a nova fé, né? A nova fé vai se expandir. Em 630, o profeta
e seus seguidores conquistaram Meca e destruíram os ídolos do templo, preservar a Caaba e a Pedra Negra. A partir daí, o islamismo expandiu-se pela Arábia e os diversos povos foram se unificando em torno dessa religião. Assim, por meio da identidade religiosa, criou-se uma nova organização política e social. Formou-se um Estado Islâmico de governo teocrático, quer dizer, um governo ligado a Deus, um governo de base religiosa. Após a morte de Maomé, em 632, esse estado passou a ser governado por califas, que concentravam os poderes religioso, político e militar. A palavra califa, de origem árabe, pode ser traduzido por sucessor. Por isso denominava os líderes político-religiosos que sucederam a Maomé de califa, quer dizer, califa em árabe quer dizer o sucessor. Então, depois de Maomé, quem vai mandar? O sucessor é um parente dele, é um homem de parentesco dele, ou é um homem que foi eleito entre os outros líderes muçulmanos, né? Só um pouquinho, por favor. Então, continuando, né? Bom, essa expansão, né, vai gerar o Estado Islâmico. O que significa islamismo? A religião islâmica prega a submissão plena do ser humano aos preceitos de Alá, o Deus único, Criador do universo. A palavra Alá, em árabe, significa, entre aspas, o Deus, fecha aspas. É formada pelo artigo definido al e pelo substantivo ilá, que significa Deus. A submissão a Deus é chamada de Islão ou Islã, do árabe Islã, que quer dizer submissão. Aquele que tem fé em Deus é muçulmano, do árabe muslim, que significa, abre aspas, aquele que submete a Deus. Existe uma frase que tentaria resumir assim, né? Aos judeus foi enviado a lei, aos cristãos foi enviado o amor. Então, quem conhece a lei e o amor deve submeter-se a Deus, que é o Islã. Né? Então, o profeta da lei é Moisés, o profeta do amor é Jesus Cristo e o profeta da submissão é Muhammad. Então, essa é uma expressão que tem origem entre os árabes, né? Entre os estudiosos de teologia, né? do Islã. Porque o Islã não nega os chamados, o que eles chamam de livros antigos, e que os cristãos chamam de Velho Testamento. Então, eles não negam as histórias, né, de criação do universo, de criação da terra, de criação da humanidade, do dilúvio. Eles não negam as histórias que estão no Velho Testamento. Os estudiosos do Islã, os estudiosos de teologia, eles têm que conhecer essas histórias do Velho Testamento, né? Do que os cristãos chamam de Velho Testamento e os judeus chamam de Torá. Porque eles se consideram herdeiros dessa tradição.
porque é o profeta da lei, né? Quem escreveu os 5 livros, os 5 primeiros livros do Velho Testamento foi Moisés, né? Que seria o profeta da lei. E eles também conhecem o ministério de Jesus, o período de pregação de Jesus, os seus milagres, mas eles não consideram Jesus filho de Deus, eles consideram Jesus um profeta, o chamado profeta do amor, porque a máxima da pregação de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, isso são os estudiosos, né? Não quer dizer que a massa da população conheça. Só aqueles que são mais interessados, digamos assim, né? Como hoje em dia no Ocidente também, né? A grande maioria das pessoas vive para trabalhar e sobreviver, né? E não para se dedicar a esses estudos. Mas, enfim, isso é o Islã, é aquele que submete-se a Deus. O islamismo é uma das religiões mais influentes da atualidade, é uma das que mais crescem no mundo, viu, gente? Então, e aqui está explicado por que ela cresce, porque não é difícil se converter ao Islã. O Islã não exige nenhuma transformação interior como pré-requisito para a conversão. É claro que se com o tempo a pessoa seguir as orientações, se dedicar à nova fé, ela vai viver uma transformação interior. Mas não é pré-requisito. E também não é obrigatório depois dessa transformação interior. Então, o islamismo é uma das religiões mais influentes da atualidade, né? Suas cidades sagradas, Meca e Medina, situadas na atual Arábia Saudita, recebem cerca de 2 milhões de peregrinos muçulmanos no mês sagrado do seu calendário, o Ramadã, né? E vamos ver quais são os critérios, né? Da onde que vem essa facilidade para conversão? O Alcorão, o livro sagrado. Então, os princípios básicos do islamismo encontram-se reunidos no livro sagrado dos muçulmanos chamado Corão ou Alcorão, do árabe al, que é igual a, mais Corão, que no árabe quer dizer leitura. Então, seria o livro sagrado quer dizer a leitura. Segundo o Alcorão, Alá é essencialmente bom e justo, e os seres humanos que obedecerem inteiramente a ele serão recompensados por seus atos no dia do juízo final, sendo enviados para o paraíso. Os que desobedecerem serão condenados ao inferno. Na abertura do Alcorão encontram-se as seguintes palavras: em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o clemente ou misericordioso, o soberano no dia do julgamento. A ti somente adoramos, somente a ti imploramos socorro. Além de formas religiosas, o Alcorão inclui preceitos jurídicos, morais, perdão, econômicos e políticos que orientam o cotidiano da vida social. Proíbe, por exemplo, que os fiéis comam carne de porco, consumam bebidas alcoólicas ou pratiquem jogos de azar. O roubo é severamente punido, a poligamia masculina, casamento do homem com mais de uma mulher, é permitida, mas aqui é conforme as condições econômicas do cidadão, né? Princípios básicos. Entre os princípios básicos do islamismo destacam-se: crer em Alá, o Deus único, e em Maomé, seu profeta. Fazer 5 orações diárias com o rosto voltado para a direção de Meca. Ser generoso com os pobres e dar esmolas. Cumprir o jejum religioso durante o Ramadã, o mês sagrado. Esse jejum é assim: durante o dia, a pessoa fica sem beber e sem comer o dia inteiro. Aí à noite ela pode fazer uma refeição, né? Ir em peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida, se houver condições físicas e financeiras, né? Ah, Aí, após a morte de Maomé, eles vão se dividir. Ela foi interpretada, a religião, né, islâmica, ela foi interpretada de várias maneiras, entre as quais se destacam 2 grupos, até hoje conflitantes. E dentro desses grupos tem outras ramificações. É que nem o cristianismo, né? Aí o cristianismo se dividiu, por exemplo, no Ocidente.
em catolicismo e protestantismo. E dentro do protestantismo tem várias ramificações, ok? Os sunitas defendem como condição para o homem ocupar o cargo de chefe do Estado muçulmano, quer dizer, ser o califa, né, ser o sucessor de Maomé, ter sólidas virtudes morais, como honra, respeito pelas leis, capacidade de trabalho. Os sunitas, além do Alcorão, seguem a Suna, que se refere ao, abre aspas, comportamento habitual do profeta e seus companheiros quanto às suas ações, falas, aprovações e desaprovações. Essas informações, registradas através de narrativas curtas, são denominadas hadiths. Fecha aspas. Os xiitas postulam que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por um legítimo descendente de Maomé ou com ele aparentado. Afirmam que o chefe da comunidade islâmica é diretamente inspirado por Alá e que os fiéis lhe devem a obediência absoluta. Atualmente, a maioria dos seguidores do xiismo encontram-se no Irã, no Iraque e no Iêmen. As demais regiões do mundo islâmico predominam os seguidores do sunismo, sunitas, né? Cerca de 90% dos atuais muçulmanos. Agora, esse livro, ele já tem um tempo, né? Ele é de 2016, então já tem 5 anos. Essa porcentagem pode ter mudado um pouco, né? Mas eles são a religião que mais cresce no mundo. Eles são a religião que mais conquista adeptos por causa desses itens, né? Muito simples. Você acreditar que só existe um Deus, que é Alá, e somente um profeta, que é Muhammad, fazer 5 orações diárias, ser generoso, fazer o jejum no mês do Ramadã e fazer a peregrinação. São esses 5 itens. Então, por exemplo, se a pessoa fuma, não questiona ela de fumar. É claro que beber é proibido, né? Beber é explicitamente proibido. Então, se a pessoa bebe, ela vai ter que superar o alcoolismo para poder ser muçulmano. Mas, que mais? Mas sobre fumar e outras drogas, não tem prescrição. Hum, a atividade profissional também não, só não pode prostituição, né? Roubo, eles não aceitam. Eles usam os critérios de justiça ligado à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Eles usam esses critérios ainda, tá bom? Bom, quais são as fontes para se estudar o islamismo, né? Nós temos o próprio Alcorão. Uma outra fonte importante do islamismo é o Hadith, diálogos, que consiste em narrativas e pregações atribuídas ao profeta Muhammad. O conjunto de Hadith foi reunido durante os primeiros séculos após a morte do profeta. Recorre-se ao Hadith quando não se encontra no Alcorão uma instrução específica de como deve-se agir diante de uma situação não prevista. Como a lei islâmica não se baseia apenas no texto alcorânico, mas também no Hadith, interpretações diversas podem ser feitas, o que permite muitas vezes oferecer várias respostas para uma mesma questão. Essa diversidade é certamente a principal e melhor evidência de que nenhuma interpretação da lei religiosa muçulmana pode ser considerada, abre aspas, a única, fecha aspas. O que, portanto, bastaria para impedir no seio dessa religião a existência de donos da verdade. Aí vamos ver agora a expansão, né? Então, após a morte de Maomé e sobre a liderança dos califas, os sucessores, né, ocorreu uma grande expansão territorial árabe. São várias as razões dessa expansão. Entre elas, a busca de terras férteis, o interesse na ampliação das atividades comerciais e as guerras santas contra os, abre aspas, infiéis, fecha aspas. Ou seja, a luta para difundir e preservar o islamismo, né? Então, os períodos da expansão. Os estudiosos dividem em 3 momentos a expansão muçulmana, né? O primeiro momento é de 632 a 661
Então, da morte do Maomé até esse período, 661, é o período dos califas eleitos que sucederam Maomé. Aí eles vão conquistar a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. Vão tirar então a Síria, a Palestina e o Egito do Império Bizantino. E vai aos poucos levar ao empobrecimento do Império Bizantino. O segundo momento, 661 a 750, é o período da dinastia dos califas omíadas. A capital é transferida para Damasco, conquistas no noroeste da China, no norte da África e de quase toda a Península Ibérica. O avanço árabe ou sarraceno, sarraceno era o nome que os cristãos da Idade Média davam às populações muçulmanas. Então, o avanço árabe ao reino franco foi barrado por Carlos Martel na Batalha de Poitiers, em 732. E o terceiro momento é de 750 a 1258, você vê um período longo, né? Período da dinastia dos califas abássidas, marcada pela ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. Nessa fase, a capital foi transferida para Bagdá. As conquistas muçulmanas ainda avançaram pela Europa, na parte sul da Península Itálica, na Sicília e na Sardenha. E aí, na página 151, tem um mapa histórico que mostra esses períodos da expansão, né, do Império Muçulmano, que foi bem grande também, né? Aí vamos ver. Diversidade econômica e tolerância. Nas regiões conquistadas, os muçulmanos realizaram obras de irrigação que tornaram produtivas terras antes estéreis e empobrecidas. Isso permitiu o desenvolvimento de uma agricultura variada. Cultivaram assim lavouras adaptadas ao clima de cada região. Ao mesmo tempo que ampliavam seus territórios, os muçulmanos expandiam a atividade comercial, dominando as grandes rotas, sejam elas por terra, sejam elas marítimas, né? Viajantes do mar e da terra, os muçulmanos realizaram negócios em diferentes regiões do mundo. Navegavam constantemente pelo mar Mediterrâneo, pelo Oceano Índico, pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico, detendo assim o controle do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Por terra percorriam em caravanas de camelos regiões da África, da Índia, da China e da Rússia. É uma área territorial muito grande que eles percorriam, do ponto de vista marítimo e do ponto de vista terrestre. Quem tiver dúvida precisa consultar um atlas, né? E um atlas geográfico, físico, né? Para localizar essas, e depois um político. O físico para localizar os mares, né? E o político para localizar os países. E aí juntar os dois vai ver que é uma área bem extensa que eles percorriam e negociavam. Para a realização dos negócios, criaram diversos instrumentos jurídicos, cheques, letras de câmbio, recibos e sociedades comerciais. O intenso comércio muçulmano também foi acompanhado de significativo desenvolvimento da produção artesanal. Em Bagdá, no atual Iraque, por exemplo, produziam-se joias, vidros, cerâmicas e sedas. Em Damasco, na atual Síria, destacou-se a produção metalúrgica de armas e ferramentas, além de seu famoso tecido de seda e linho. Em Toledo, na atual Espanha, produziam-se espadas de alta qualidade cobiçada pelos cavaleiros medievais. A cultura e a religião islâmica não foram impostas aos povos das regiões conquistadas, embora muitas pessoas tenham se convertido aos preceitos de Maomé. Historiadores apontam, por exemplo, que as comunidades cristã e judaica na Península Ibérica mantiveram suas crenças, mesmo durante a presença do Império Islâmico na região, que durou uns 800 anos. Eles preferiam cobrar imposto, né? Então, você é católico, você quer ter direito de ir na missa todo domingo, então você paga um imposto por ano ou por mês e aí você pode viver a sua fé, né? Os muçulmanos, nesse sentido, eles eram mais tolerantes e também mais negociantes, né? Você quer ter sua fé, você paga que você tem sua fé. A mesma coisa para os judeus. Declínio do Império. A partir do século VIII, perdão, o poder central nos vários territórios conquistados
pelos muçulmanos passou a enfrentar crises internas provocadas, em sua maior parte, pelas rivalidades entre os califas. Essas disputas levaram ao desmembramento do Império Islâmico e à formação de estados muçulmanos independentes, como o de Córdoba, na atual Espanha, e o do Cairo, no atual Egito. No plano externo, os árabes enfrentaram a reação de povos cristãos. Na Península Ibérica, por exemplo, os cristãos uniram-se para expulsá-los de seus territórios. No Oriente, entre os séculos 13 e 15, uma série de povos invasores acabou conquistando os territórios dominados pelos árabes. No entanto, o islamismo manteve seu predomínio em grande parte dos povos, dos novos estados, que surgiram com o fim do Império Islâmico. Cultura árabe. A difusão de descobertas e de conhecimentos. Durante a Idade Média, os árabes assimilaram e reelaboraram produções culturais de diversos povos, criando, ao mesmo tempo, uma cultura rica e singular. Em muitas situações, eles difundiram aspectos econômicos e culturais do Oriente e do Ocidente. Foi, por exemplo, por intermédio deles que chegaram à Europa inventos dos povos orientais, como a bússola, a pólvora e o papel. Bom, a bússola e a pólvora vão ser fundamentais para as grandes navegações, né? O papel também. E também muitos textos da Antiguidade Clássica, como as obras de Aristóteles. Também podemos destacar contribuições árabes nas seguintes áreas: matemática, introduzir os algarismos hindus, que ficaram conhecidos como algarismos arábicos, e os numeral zero. Além disso, desenvolver a álgebra e a trigonometria. Então, esses números que nós usamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ao infinito, é um algarismo de origem indiana, né, hindu. E eles que trouxeram para o Ocidente. A medicina, descobriram técnicas cirúrgicas e revelaram as causas de doenças contagiosas como a varíola e o sarampo. Química, descobriram substâncias como o ácido sulfúrico, o salitre e o álcool, além de terem desenvolvido o processo de utilização de diversos elementos químicos. Idioma, a expansão islâmica levou à difusão do idioma árabe, abre aspas, língua oficial do mundo islâmico, fecha aspas. E hoje diversos idiomas contam com palavras de origem árabe, inclusive o português. Inclusive, assim, né? Por exemplo, em português nós temos várias palavras árabes. Então, por exemplo, o açúcar, o arroz, a alfândega, a álgebra, o algodão, a alface, né? Por quê? Por causa desse artigo al, que significa, pode ser o ou a, né? Então, o arroz, o al, né? Que juntou ao arroz, ficou ao arroz. Alfândega, álgebra, algodão, então essas palavras são de origem árabe. Astronomia. Os árabes construíram observatórios planetários e aperfeiçoaram o astrolábio grego. Uma coisa importante também que os árabes definiram são as casas decimais, porque as casas decimais é que decidem os valores dos números, né? Então, por exemplo, 222, todos são 2. Mas por que que um é 200, o outro é 20, o outro é 2? É a casa decimal que diz, né? Unidade, dezena, centena. E isso foi uma descoberta árabe. Então, vamos ver. Os romanos tinham um sistema de numeração que usava o tábaco. O valor do zero é uma conquista importante que vem do Oriente, né? Dependendo do lugar que ocupa o número, representa diferentes valores, que são as casas decimais. Essa nova numeração, ela começa pela Itália, nas negociações com os árabes, pelo comércio italiano com os árabes, né, na Península Itálica, e depois vai se espalhar por toda a Europa. Bom,
aqui já vamos começar um outro capítulo. Então, aqui ainda os impactos sobre a cultura ibérica, que é da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Os muçulmanos chegaram à Península Ibérica em 711 e lá ficaram quase 8 séculos, quando foram definitivamente expulsos. Assim, o domínio árabe impactou fortemente as culturas dos povos português e espanhol, que chamavam os árabes de mouros. Mouro é uma denominação empregada para populações muçulmanas, principalmente no norte da África, de origens diferentes, como árabes, etíopes, afegãos e persas. Então, é um caldeirão de povos no norte da África, e aí o pessoal da Península Ibérica, para facilitar, chamava todo mundo de mouro, né? Ou sarraceno, que é um outro jeito, né, de chamar os muçulmanos. Vamos ver aqui, que é como os cristãos chamavam os muçulmanos. Até hoje, a exuberante arquitetura árabe destaca-se em ruas, praças e construções nas cidades de Portugal e especialmente na Espanha. Comidas, músicas e roupas, além de muitas palavras do idioma português e espanhol, também demonstram a influência árabe. O islamismo no mundo e no Brasil. Atualmente, o islamismo está presente em diferentes regiões do mundo, como o norte da África, parte da Ásia, o sudoeste da Europa e também parece que no Canadá. A religião islâmica é seguida por 1 bilhão e 600 milhões de pessoas em aproximadamente 75 países. No entanto, apenas 15% dos muçulmanos vivem hoje em países árabes. A Indonésia, que não é árabe, é o país que reúne o maior número de adeptos do islamismo. O islamismo no Brasil também é praticado, compondo o pluralismo religioso brasileiro. O primeiro grupo de muçulmanos a vir para o Brasil era constituído de africanos escravizados. A revolta dos malês, ocorrida na Bahia em 1835, foi uma rebelião de escravos, de africanos escravizados muçulmanos. E eles escreviam em árabe, né? Porque para ler o Alcorão tem que ler em árabe, né? Aí, e eles conseguiram organizar a rebelião em árabe, porque se alguém pegasse aquele pedaço de papel com alguma coisa escrita em árabe, ia achar que era rabiscos, né? Não entendeu o significado. Bom, eles foram traídos, né? Acredita-se que foi uma mulher que era amante de um dos líderes, porque eles queriam matar todos os brancos e queriam acabar também com os católicos, né? Não só os brancos, mas eles queriam também eliminar os negros católicos e os negros animistas das religiões, dos antepassados de vários povos africanos. E essa mulher, ela era de terreiro. Aí ela ficou com medo, né? E avisou um branco que era católico, e a rebelião perdeu o elemento surpresa, né? Mas mesmo assim eles combateram por algumas ruas de Salvador, só que foram derrotados. Entre os praticantes do islamismo no Brasil encontram-se tanto imigrantes árabes, sírios, libaneses, palestinos, egípcios, etc., como pessoas de origem não árabe, que se converteram ao Islã. Segundo o IBGE, entre o final do século XIX e o começo do século XX, mais de 58 mil imigrantes árabes haviam entrado no país, vindos em sua maioria da Síria e do Líbano. Eles e seus descendentes contribuíram para a formação da cultura brasileira com forte presença na gastronomia, na literatura, na medicina e em diversas áreas do conhecimento. Não há consenso sobre o número de muçulmanos que vivem atualmente no Brasil. Enquanto o censo do IBGE calcula cerca de 35 mil pessoas, a Federação Islâmica Brasileira estima cerca de 1,5 milhão de adeptos no país. Direito ao voto. Nos últimos anos, muitos países de maioria islâmica têm aprovado legislações para garantir direitos políticos para as mulheres. Na Argélia, por exemplo, uma lei de 2012 estipulou que as mulheres devem compor no mínimo 30% do parlamento. Certo? Aí na página 156 do livro didático de vocês tem uma entrevista com uma cientista social francesa sobre a questão do direito ao repúdio,
que o homem pode repudiar a mulher por ela ser estéril, por ela não dar filhos homens, por exemplo, e a maior parte das famílias aceita a filha, né, a irmã, repudiada de volta, porque ela volta com dote, ela volta com o recurso que ela levou para o casamento. Então, a grande parte delas consegue casar novamente, né? E em alguns países já tem uma legislação dizendo que a mulher também pode pedir o repúdio, só que para ela é mais complicado, né? Ela tem que provar que o marido não cumpre a sua obrigação matrimonial de sexo, e aí ela não tem filhos porque ele não cumpre com essa obrigação, né? É, que mais? Que ele tem doença sexualmente transmissível ou que ele não a sustenta, né? Que é uma obrigação também. Então, só que ela tem que provar, e no caso do homem ele não precisa provar nada, ele só pode falar que não quer mais a esposa, né? Então, ela fala em particular sobre essa realidade. Ok? E aí, com isso, nós concluímos o capítulo 11 sobre o mundo islâmico. Se houver alguma dúvida, vocês podem deixar registrada na sala virtual ou me procurar pelo chat. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana a todos e a todas.